Olá pessoal, na aula de hoje o tema é o papel do conhecimento científico na sociedade contemporânea. Nós vamos utilizar como referência o texto, o livro, é um capítulo do livro do historiador Eric Hobsbawm. O livro, que é este aqui, A Era dos Extremos, o breve século XX, 1914-1991. Vocês podem notar, a edição aqui do meu livro está meio detonada, de tanto que eu li, tanto que eu usei, né, nessas últimas décadas. O livro é de 1994, eu comprei a edição brasileira logo que saiu, e enfim, já li várias vezes, utilizei em mais de uma disciplina na UFABC. Vou falar umas duas palavrinhas sobre o Hobsbawm. Hobsbawm é um dos historiadores mais importantes do século passado, do século XX. Ele nasceu em 1917 em Alexandria, no Egito, de uma família judia, judeus bem ocidentalizados, na época em que o Egito era uma colônia do Império Britânico. Ele era ainda criança, a família dele se mudou para a Alemanha, e quando o nazismo chega ao poder na Alemanha, começa a perseguir os judeus, a família se mudou para a Inglaterra. Ele foi morar em Londres, onde viveu a vida inteira, se tornou cidadão britânico, né? Morreu em 2012, então, 9 anos atrás, portanto, apenas, com 95 anos de idade. 95 anos de idade, ainda lúcido, publicando livros e mais livros, dando entrevistas para a imprensa do mundo inteiro, inclusive do Brasil, país que ele conhecia bastante. Uma figura admirável, o Hobsbawm. Ele deixou uma vasta obra no campo da história, livros que abrangem desde a Revolução Industrial até o período do final da Guerra Fria. Ele seguia uma linha marxista, foi membro do Partido Comunista do Reino Unido desde antes da Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética. O fato dele ser membro do Partido Comunista não impedia ele de ser um forte crítico da União Soviética e do autoritarismo, do regime ditatorial que existia na União Soviética. No próprio capítulo, né, que eu estou utilizando, vocês vão encontrar várias passagens onde o Hobsbawm deixa isso claro. Ele é um historiador que tinha um conhecimento vasto de várias áreas, né, e ele aborda a história sempre procurando uma síntese, né, entre diversas áreas da atividade humana. Então ele tenta uma fusão entre elementos da política, elementos da economia e da cultura, né, com o objetivo sempre de dar uma visão abrangente do período que ele escolhe abordar. Bom, vou falar sobre um capítulo, né, um dos capítulos do livro do Hobsbawm. É um capítulo bastante longo. Eu vou fazer aqui então, apresentar aqui uma primeira parte. Ele fala da ciência no século XX. Né? Ele começa dizendo que nenhum outro período da história foi, que nem foi o século XX, um período em que as ciências naturais estivessem tão presentes. Nenhum outro período da história humana traz uma dependência tão grande, né, das pessoas em relação à ciência. E, por outro lado, aí o paradoxo que ele aborda, que ele vai desenvolver no texto, por outro lado, nunca também as pessoas se sentiram tão desconfortáveis em relação à ciência. Ele diz, nunca desde a retratação de Galileu. Vocês lembram daquele personagem, aquele físico italiano que foi obrigado a renunciar, a desmentir, né, as suas descobertas, né, no seu estudo, né, sobre o lugar da Terra no universo, porque essas conclusões, as conclusões a que Galileu chegou,
contrariavam a doutrina da Igreja Católica na época, e entre ir para a fogueira e renunciar às suas ideias, Galileu preferiu renunciar às ideias, né, negando que a Terra se move ao redor do Sol e não o contrário. Ele teria dito Epur se move, ainda assim ela se move, né, teria dito para algumas pessoas, mas isso aí já não é uma coisa comprovada. Então, o Hobsbawm, né, ele fala sobre o quanto que a ciência ocupou espaço, né, no cenário, né, social, né, ao longo do século XX. A ciência se tornou onipresente na nossa vida cotidiana no século XX. Ele começa dando um número, né, ele faz a soma dos físicos e dos químicos na Alemanha e na Inglaterra, eram os dois países onde a ciência estava mais desenvolvida. A população de físicos e de químicos nesses dois países era de 8.000 pessoas em 1910. Pula para 70 anos depois, 1980, e ele vai dizer: o número de cientistas e de engenheiros empenhados em pesquisa e em desenvolvimento experimental no mundo inteiro era cerca de 5 milhões. 5 milhões de cientistas, dos quais 1 milhão apenas num país, que é os Estados Unidos. Ocorre também no século XX uma mudança muito importante no eixo geográfico da pesquisa científica. A pesquisa científica, ela se desloca no mapa mundi. Ela se desloca basicamente da Europa para os Estados Unidos. Um dado apresentado pelo Hobsbawm: entre 1900 e 1933, apenas 7 prêmios Nobel foram para os Estados Unidos. No período seguinte, de 1933 até 1970, foram 77 prêmios Nobel, né, para cientistas residentes nos Estados Unidos. Eu tinha marcado aqui uma tabelinha com esses Nobéis. Aqui, olha, no total, os Estados Unidos acumularam 386 prêmios Nobel, incluídos os Nobéis em todas as áreas. Um número realmente impressionante. O segundo país na lista, o Reino Unido, 131 prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, mas a Argentina tem 3, e nenhum deles é para o Maradona. 3 prêmios Nobel para a Argentina, 2 deles em ciência e um prêmio Nobel da paz. E a China tem 10 prêmios Nobel. 10 prêmios Nobel, dos quais 7 em ciências. Os outros foi um prêmio Nobel da paz, 2 prêmios Nobel da paz e um em literatura. Mas aí já entramos aqui nas curiosidades. Um outro dado que o Hobsbawm usa para falar sobre a hegemonia dos Estados Unidos no campo científico, né? Os Estados Unidos e seus aliados, os países ocidentais, eles gastaram na década de 70 3/4 de todos os orçamentos em pesquisa científica e tecnológica no mundo, né? Ou seja, a desigualdade econômica no planeta, ela se transpõe também, bastante evidente, para o campo da ciência. Ele vai dizer que, apesar do convívio intenso que nós temos na nossa época com a ciência, ainda assim a gente não escapa de um paradoxo. Esse paradoxo é que cada vez mais a ciência se mostra algo incompreensível para as pessoas comuns, para os leigos, para aqueles que não são cientistas. Ele vai mostrar o contraste,
né, entre a ciência do final do século XIX e a ciência de hoje. No final do século XIX, quer dizer, embora já houvesse um desenvolvimento científico bastante grande em algumas áreas, em alguns países, a vida cotidiana ela passava em grande medida longe, né, dos resultados da ciência. O impacto dos avanços científicos na vida das pessoas era muito pequeno, né? E as pesquisas científicas que eram feitas, elas se refletiam quase que imediatamente, elas resultavam em inovações tecnológicas. Havia uma ligação muito direta entre a pesquisa científica e a aplicação dessa pesquisa na tecnologia, né, na utilização prática da ciência. Né. Tanto a física e a matemática, que se refletiam rapidamente, né, em tecnologias utilizadas nos vários ramos da engenharia, né, e da mesma forma a química, né, a eletricidade, que se desenvolve muito no século XIX, né, então que vão impactar a indústria e as comunicações, o telégrafo e assim por diante. Já no século XX, em contraste com a situação do século XIX, né, a ciência ela se bifurca. Tem uma vertente que é a ciência pura, de um lado, e de outro lado, aquele conhecimento científico que é aplicado nas inovações tecnológicas. Esses dois lados, eles caminham, em grande medida, por vias separadas. A gente tem, de um lado, a tecnologia moderna, né, que vai aparecer já no início do século XX, nos aviões, nos automóveis, no rádio, no cinema, e, de outro lado, a teoria científica, ou a ciência pura, a teoria da relatividade, os avanços na física quântica, a genética, né, e assim por diante. Né. Então, a gente vai chegar no final do século com um paradoxo. De um lado, a gente vai ter, o que nós temos hoje no século XXI, uma sociedade, nas palavras do Hobsbawm, totalmente moldada pelos avanços da ciência. A ciência está onipresente na nossa vida está impregnada pela aplicação dos conhecimentos científicos. Um exemplo que esse autor Hobsbawm vai dar, né, a aplicação da biotecnologia na produção de alimentos. Países que estão entre os mais populosos do mundo, como a Índia e a Indonésia, não teriam tido o crescimento populacional que tiveram se não fosse, né, os avanços na produção dos alimentos graças às conquistas da biotecnologia. Né. Porém, né, diz o Hobsbawm, o problema dessas tecnologias é que elas se baseiam em descobertas e em teorias muito distantes do mundo em que vive o cidadão comum. Segundo o autor, nem mesmo os cientistas, quando fizeram as suas pesquisas, eles imaginaram que as descobertas a que eles chegaram pudessem ter alguma consequência prática. Hobsbawm cita o exemplo do grande físico alemão Otto Hahn. Ele descobriu a fissão, ou seja, a divisão, né, do núcleo do átomo, a fissão nuclear, em 1939. Mas ele não achava que isso fosse servir para alguma coisa. Hobsbawm cita também o trabalho do Alan Turing. Alan Turing, né, eu postei no Moodle informações sobre um filme. Eu acho que esse filme está disponível no Now, para quem tem acesso ao Now, talvez em alguma outra plataforma de audiovisuais. O filme sobre a vida do Alan Turing, um grande cientista inglês que teve uma vida trágica. Ele era homossexual, ele foi perseguido por isso, foi condenado à prisão. A homossexualidade ela era tratada como um crime na Inglaterra na época, né, ele acaba se suicidando.
O Hobsbawm diz: o trabalho que ele fez na década de 30 serviu de base para a teoria dos computadores. Porém, quando ele fez, essa teoria, ele encarava aquilo simplesmente como exercícios de matemática. Mas aqui me atrapalhei um pouco aqui com as minhas anotações, meus slides. Então o Hobsbawm ele fala que vão se criar no século XX dois mundos separados, um mundo do leigo, das pessoas comuns, e um outro mundo que é o mundo do cientista. Mas com o passar do tempo, esses mundos vão se conectando, vão tendo um contato. Então, por exemplo, a invenção dos transistores. Os transistores, eles surgem de pesquisas na física sobre as propriedades magnéticas dos cristais, na década de 1940. O raio laser. O raio laser foi produzido em laboratório, ninguém sabia para que isso ia servir. Acho que o Hobsbawm não diz, mas quando, eu vi em outro lugar, quando se pesquisaram e se desenvolveram os raios lasers, a ideia é que o laser fosse utilizado como arma. Na ficção científica da época, inclusive aparecia, era muito comum nos filmes, nas histórias em quadrinhos de ficção científica, os heróis utilizando armas, disparando raios laser, como são disparados normalmente as balas dos revólveres, dos fuzis. O raio laser até hoje se mostrou pouco eficiente como arma. Na verdade, se usa o raio laser na guerra para localizar o alvo, mas quem vai destruir o inimigo não vai ser o raio laser, e sim um outro tipo de arma. O raio laser ele acaba encontrando uma utilidade no mercado através do compact disc, do CD, os CDs que tomaram o lugar dos antigos discos de microsulco a partir da década de 80. O Hobsbawm cita também a descoberta da famosa dupla hélice do DNA por Crick e Watson na década de 50. Essa descoberta, já na década de 80, ela passava a ter uma aplicação econômica muito intensa na agricultura, sobretudo com a disseminação dos produtos agrícolas transgênicos. Então, o resultado disso, segundo Hobsbawm, é que esses novos avanços científicos eles vão se traduzir em tecnologias que chegam até as massas, até o grande público, até os usuários finais dessa tecnologia, de uma maneira que dispensa qualquer entendimento, qualquer compreensão sobre o que é de verdade essa tecnologia. O exemplo que ele dá é muito interessante, que é o do operador de caixa do supermercado, que fica sentado com um scanner na mão e uma máquina registradora. Com esse scanner, ele capta e joga para a máquina as informações de cada produto. Ele não precisa fazer mais nada além disso, do que escanear o preço dos produtos, receber o dinheiro e dar o troco para o freguês. O mecanismo que é utilizado para isso é completamente irrelevante, não faz a menor diferença ele saber como é que funciona aquela engenhoca. Então, diz Hobsbawm, nós vivemos numa sociedade em que os conhecimentos técnicos eles se tornaram tão especializados que até mesmo os cientistas se tornam leigos quando estão fora das suas respectivas áreas. São conhecimentos esotéricos, conhecimentos misteriosos e inacessíveis para todas as pessoas que não estão inseridas dentro de um campo muito específico de conhecimento científico.
né? A norma, então, né, ele escreve isso no final do século XX, isso vale evidentemente também para a nossa época, né, é essa. A norma é a gente conviver cada vez mais com verdadeiros milagres da tecnologia científica avançada, né, sem entender o que são isso que ele chama metaforicamente de milagres. Né? Aliás, mesmo que a gente entendesse, né, isso não faria a menor diferença, seria um conhecimento irrelevante do ponto de vista prático ou pragmático, a comparação que ele faz. Porque ele usa a imagem de um jogador de pôquer, baralho. Né? Ele pergunta, por que um jogador de pôquer precisaria saber como são fabricadas as cartas do baralho? Basta que o jogador de pôquer saiba jogar pôquer. O que é essa carta, como que ela foi fabricada, né? Realmente não tem o menor interesse para essa criatura. Né? Ele fala também sobre o impacto desse avanço da ciência no campo religioso. Né? Aí ele diz algo bem provocativo, né, bem interessante. Hobsbawm, evidentemente, não é uma pessoa religiosa, ele é marxista. Né? E ele vai dizer que a religião ela fica tão dependente da tecnologia, essa tecnologia baseada na alta ciência, quanto qualquer outra atividade humana. É um paradoxo que ele apresenta. Né? Menos de 100 anos antes da publicação desse livro do Hobsbawm, em 1900, um sacerdote cristão podia realizar as suas práticas, as suas atividades religiosas, como se Isaac Newton, como se Lavoisier nunca tivessem existido. A religião era praticada igualzinho como era na Idade Média. Porém, na década de 70, olha só, um líder muçulmano, o ayatolá iraniano Khomeini, exilado na Europa, ele era perseguido pelo regime do Irã na época, exilado na França, ele gravava fitas cassete com os seus sermões, as suas pregações, que eram políticas e religiosas ao mesmo tempo, e mandava essas fitas para o Irã clandestinamente, onde elas eram reproduzidas e escutadas por milhões de seguidores do Khomeini, que acabaram se insurgindo numa revolução islâmica vitoriosa no final da década de 1970. Né? Ou seja, uma religião antiga, tradicional, né, conservadora, como é o islamismo, utilizando o que era tecnologia de ponta nos anos 70, que era a fita de videocassete. Né? Outro exemplo do Hobsbawm, né, como que a Igreja Católica foi obrigada a rever suas posições. A Igreja Católica reabilitou, algum tempo atrás, Galileu, que, conforme eu mencionei no início, havia sido perseguido e punido por suas atividades científicas. Outro exemplo utilizado no livro do Hobsbawm, a Igreja Católica é obrigada a submeter o Santo Sudário. O Santo Sudário é uma relíquia cristã, né, depositada numa igreja em Turim, né, uma peça de tecido, né, que seria um resto do manto que teria ali coberto o corpo de Jesus depois da sua crucificação. Até hoje a Igreja Católica vai lá, se baseia em testes de carbono 14, que vão contrabalançar outros testes de carbono 14, né, alguns apontando para a autenticidade desse tecido e outros apontando esse tecido como uma fraude. Né. Pouco importa, né, se o Santo Sudário é real ou não, dentro do que diz a Igreja. O importante para o Hobsbawm é que a Igreja Católica ela se submete ao referendo da ciência para provar algo que seria milagroso.
Eu mandei para vocês uma notícia de jornal de alguns anos atrás, eu tenho ela aqui. Olha só, Papa Francisco diz que Big Bang e evolução foram instrumentos de Deus. Né? Para o Papa Francisco, a explosão criadora do universo, que hoje se coloca como origem do mundo, não contradiz a intervenção criadora divina, mas a exige. Né? Então, em síntese, né, o que diz o Papa? O Papa admite a teoria científica que houve o Big Bang. Big Bang seria nada mais, nada menos do que um instrumento da vontade divina de que o universo existisse. Então, notem como o papel de Deus ele é deslocado. Já não é mais a interpretação literal do Velho Testamento de um Deus que vai criando peça por peça, né, cada elemento do universo, mas é um Deus que se situa num outro lugar, né, se situa no Big Bang. O Big Bang é a mão de Deus, né, dando a largada para o surgimento do universo. Da mesma forma, o Papa Francisco, nesse mesmo pronunciamento, ele admite a teoria de Darwin, a teoria da evolução das espécies. A evolução das espécies seria simplesmente a forma pela qual o mecanismo da criação se desenvolveu, evoluiu, né, num certo sentido. Então, não é como realmente não há uma contradição entre a ideia da existência de Deus e a teoria da evolução. A contradição sim existe com as interpretações fundamentalistas. Aliás, é bastante curioso que na atualidade o fundamentalismo cristão ele recorre a um elemento da modernidade que é a democracia política para promover a anticiência, para defender que a anticiência tenha o mesmo status da ciência, através, por exemplo, da disseminação das ideias criacionistas, que são anticientíficas, né, em pé de igualdade com a ciência nas escolas. Indo adiante, né, entrando numa outra questão, o Hobsbawm ele vai dizer que a ciência, ao mesmo tempo em que ela proporciona níveis sem precedentes de conforto, de bem-estar para a humanidade, ela é acompanhada por um certo desconforto, por uma sensação de desconfiança e de medo em relação à ciência. Ele lista o que ele vai chamar de 4 sentimentos negativos em relação à ciência, né, que ele vai apresentar como algo muito presente na nossa época. São 4 ideias. Primeira ideia ou sentimento, aquele de que a ciência é incompreensível, né, gerando um desconforto. Nós lidamos com fenômenos que nós não entendemos, nós nos comunicamos pelo telefone celular, pelo WhatsApp, pelo computador, e não sabemos como é que funciona esse negócio. Só sabemos que dá certo. Um segundo sentimento negativo diz respeito às consequências da aplicação da ciência. São consequências imprevisíveis. A ciência tanto pode servir para o bem, como pode servir para o mal. Então, uma ideia que associa a ciência a efeitos catastróficos. O Hobsbawm não menciona, né, na época dele a questão ambiental, o debate sobre a questão ambiental ainda era incipiente na época desse livro, né, o livro é de 94, em 92 apenas que ocorre a conferência do Rio de Janeiro, chamada Eco 92, quando se ali consolida, né, a ideia do desenvolvimento sustentável. Né? Mas hoje a gente poderia desenvolver muito essa ideia das consequências catastróficas da ciência. Né? O aquecimento global, a mudança climática,
de consequências catastróficas, né, é resultado de aplicações da tecnologia de diferentes maneiras. Um terceiro sentimento negativo é mais filosófico, a ideia, né, de que a disseminação, a onipresença da ciência, ela acentua o desamparo do indivíduo, nesse vasto mundo que ele não controla, a ciência como algo que afasta as pessoas umas das outras, as tecnologias, né? O indivíduo se relaciona cada vez mais com máquinas e menos com o seu semelhante, né? E um quarto desconforto, né? Esse ali vindo do poder, especialmente do poder autoritário, né? Dos regimes ditatoriais do século XX, né? A ideia de que a ciência ela pode enfraquecer a autoridade dos governantes, tirânicos, né, ditadores, porque a ciência ela se rege por regras próprias, né, e ela não reconhece, evidentemente, a autoridade dos governantes dentro do campo da ciência. A única autoridade que os cientistas reconhecem dentro do seu campo é aquela dos próprios cientistas, né, especialmente dos cientistas que lideram, né, as respectivas áreas. Então, os cientistas não tiveram vida fácil na União Soviética no tempo do Stalin, nem na Alemanha do Hitler. Porém, né, aí um paradoxo, esses regimes autoritários, ao mesmo tempo que eles desconfiam da ciência, eles recorrem e precisam da ciência, seja para desenvolver novas armas, como a bomba atômica, né, e outras, né, seja para impulsionar com as suas inovações, com as suas descobertas, né, transformadas em tecnologia, impulsionar o desenvolvimento econômico, especialmente a produção de alimentos, né, a obtenção de energia e tantas outras utilizações da ciência. Esse desconforto, segundo Hobsbawm, o texto, quem não leu ainda, recomendo muito. Ele é muito irônico, chega a ser engraçado em algumas passagens, né? Ele vai falar dos OVNIs, né, da crença nos objetos voadores não identificados, os famosos discos voadores, que ele não acredita, ele apresenta como uma crença anticientífica ou irracional, né? E ele vai associar a alienação humana, nossa, em relação ao funcionamento da ciência, com a crença, né, nesses supostos artefatos extraterrestres, invasão de extraterrestres, pessoas abduzidas e coisas do tipo. Seria uma forma de reação, uma forma de defesa, né, de uma parte das pessoas em relação à arrogância, ao autoritarismo da ciência. Ou seja, eu não sou cientista, né, eu não sou capaz de explicar a teoria da relatividade, eu não sei quais são os fundamentos por trás do funcionamento dos mecanismos modernos, mas eu já vi um disco voador. Mas eu já fui até abduzido por um disco voador. E isso a ciência não explica. A ciência nega, mas eu vi. Está aqui a prova, está aqui a fotografia. Então, seria uma maneira de contraposição, uma resposta a esse desconforto, né, de uma parte das pessoas com essa sociedade de onipresença de uma ciência que a gente não é capaz de compreender. As teorias conspirativas, ele vai falar das teorias da época dele, o Hobsbawm, a rebelião contra o flúor na água, né? Já desde meados do século XX, que os governos no mundo inteiro colocam flúor na água, porque o flúor, segundo descobriram os cientistas, diminui significativamente a ocorrência de cáries nos nossos dentes. Pois bem, né, surge então uma teoria conspiratória que se espalha pelo mundo de que essa inserção de flúor na água seria na realidade um plano diabólico, um plano maquiavélico para controlar
as mentes humanas, para envenenar as pessoas, segundo algumas versões, né, ou para controlar os cérebros. Então, a solução seria a gente buscar água, captar a água da chuva, direto da chuva, para evitar sermos envenenados, né, ou espionados, ou ali dominados através do flúor. No mesmo sentido, esses surtos de hipocondria, esse medo em relação aos medicamentos. A gente tem visto isso agora, no caso da Covid-19, certos setores que rejeitam as vacinas, até as ideias mais malucas de que a vacina pode conter um chip que os chineses estão colocando para espionar a vida das pessoas. O que um chinês vai querer saber da minha vida? A questão, as linhas de transmissão elétrica, o Hobsbawm vai citar a ideia de que você viver próximo a uma linha elétrica significa que você vai ter mais risco de câncer, algo que não faz o menor sentido, nunca houve a mínima comprovação desse tipo. Eu me lembro, quando surgiram os celulares, a teoria era de que celular dá câncer. Você usar o celular, vai fazer com que seu cérebro seja atravessado por ondas que teriam um efeito cancerígeno. Uma grande bobagem, nunca se comprovou nenhuma associação entre o telefone celular e o câncer. Bem diferentes são os agrotóxicos, muitos deles contêm produtos cancerígenos. Agora, recentemente no Brasil, o atual governo liberou o uso de uma quantidade enorme de agrotóxicos, inseticidas, chamados defensivos agrícolas, agrotóxicos que são proibidos na Europa, em várias partes do mundo, que estavam também proibidos no Brasil e que foram liberados para atender a interesses econômicos do agronegócio. Nem tudo é teoria conspirativa. A dificuldade é saber diferenciar o que são as denúncias sérias e aquilo que é pura maluquice. Então, eu vou terminar por aqui essa primeira parte da exposição a partir do livro do Hobsbawm. Ele aponta como um fator central na relação da humanidade com a ciência no século XX, esse abismo, esse fosso, essa separação cada vez maior entre, de um lado, os especialistas, os cientistas, os técnicos que dominam o conhecimento científico, que são as únicas pessoas que têm critérios, que têm os conhecimentos necessários para avaliar as questões que envolvem a ciência. De um lado, uma pequena minoria de especialistas e, de outro lado, uma gigantesca massa de leigos, e para esses leigos eles têm que escolher, só existem duas atitudes possíveis em relação à ciência: ou a esperança ou o medo. Eu paro por aqui e depois a gente continua na segunda parte dessa exposição a partir do livro A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Então, até mais.